Dois filmes, um nome. Um pesadelo vibrante de cores e caos, o outro, um ritual frio, esculpido em carne e sofrimento. Hoje, no Fundo Cósmico, dançamos com o demónio. Trazemos Suspiria, o original, de 1977, por Dario Argento, e a reinterpretação fria e desconcertante de Luca Guadagnino, 2018. Dois filmes, duas visões, duas danças para a morte. Por isso, acende uma velinha, desenha um pentagrama e sacrifica o botão do like. Subscreve o canal para ajudar e para te juntares ao nosso clã, e vamos lá falar de bruxas. Ambos os filmes seguem a história de uma jovem bailarina, dançarina, Suzy Bennion, que se muda para Berlim, para uma escola muito privilegiada de balé. Mas, para além de danças e piruetas, percebe-se que algo se encontra de sinistro nesta escola. Sim, tens na versão de 77 do Dario Argento, o Grande. Exato. Traz um filme que é um giallo, a que já nos habituou, tanto ele como o terror italiano, que já teve outros no passado. Certo. O Dario Argento traz-nos uns vermelhos bastante saturados, as mortes já muito italianas, acho. O que é uma morte italiana? Tipo, o sangue destaca-se. Depois o Argento também trabalhava muito com uma banda, são os Goblin, e então a junção Dario Argento Goblin nos filmes dava-te uma soundtrack de cortar a respiração. Sem dúvida. E pronto, em contrapartida, não é? Luca Guadagnino, em 2018, traz-nos uma versão mais política da história, porque leva-nos a Berlim pós-guerra. Mas será que conseguiu manter a essência que Dario Argento e os Goblin criaram no original? You have to decide, what is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with dangerous people. Visualmente, estes filmes são completamente diferentes. Na versão de 77 nós temos muito mais cores vivas, temos uma espécie de pintura de terror, que o Dario Argento também já nos habituou, mas que torna também o Suspiria, acho eu, nesse aspecto mais clássico. Em 2018, Luca Guadagnino traz-nos uma versão mais invernal, um tom mais cinzento, mais, não digo negro, mas mais escuro, também para refletir o Berlim pós-guerra, mas de certa forma para dar um tom mais pesado, talvez, à história da Suzy Bennion. Sim. Já o Dario Argento usava muito as cores primárias, tipo verdes e vermelhos. Sim. Agora vão dizer que o verde não é uma cor primária. Precisamos de ainda mais razões para ser cancelados. E estas cores, por acaso é curioso que ele, se reparares, ele baseia-se nestas cores na Branca de Neve. Sim. A animação. Certo. E ele ou seja, pediu ao cinematógrafo, o Luciano Toboli, deixa-me confirmar aqui, Luciano Confere. Toboli, para ver o filme e depois para redesenhar, modelar o cenário de acordo com essas cores. E acho que conseguiu numa de dar-te o desconforto na altura certa. Sim. E eu acho que ao contrário disso, o Luca Guadagnino o que faz é cria visualmente e narrativamente uma história mais profunda, porque nós seguimos uma Suzy algo diferente, porque é uma Suzy numa época diferente. Para começar, acho que isso também já muda muito a forma como tu abordas a história. É uma mulher que tenta superar-se no mundo de homens, não no balé, mas no mundo no geral. Ela está a crescer, está a tornar-se uma mulher, isso depois também tem os seus desafios, e nós já sabemos também que a indústria de dança, principalmente de balé, já é conotada de forma
complicada, e eu acho que o Luca faz um ótimo trabalho nesse aspecto. E estes tons, o tom profundo narrativo e os tons cinzentos e quase de nevoeiro que o visual transporta, criam um slow burn que este filme é, para todos os efeitos, o do Luca Guadagnino, em que ou culmina num clímax inesquecível, que acabámos por ter. Sim, já o Dario Argento criou algo que um conto de fadas banhado em sangue. Sem dúvida nenhuma, sim. Criou aqui um conceito assim mais simples. É um simples pacto, um clã para os seis, que assassina, que assassina as alunas de forma grotesca. Certo. E não estás de acordo connosco, não concordas com as nossas coisas, então já foste. Sim, sem dúvida. Um é sutil, o outro é mais grotesco na cara. Bem, quanto às personagens, principalmente a comparação da Suzy Bennion de um filme para o outro, a Jessica Harper, que é quem protagoniza no filme original de 77, de Dario Argento, é uma típica funnel girl. Bonitinha, inocente, talentosa, mas definitivamente sabe que alguma coisa está estranha aqui. Sim, já a da Dakota Johnson. Johnson and Johnson. Não é? Terceira vacina. Exato. Se quiserem continuar a ver o defunto. Sim, mas a personagem da Dakota Johnson foi como disseste, era alguém que estava-se a tornar numa mulher. Acho que teve mais presença que a Suzy Bennion do original. Ou seja, para que dizer, tem muito mais peso, acho, em relação à Jessica Harper. E depois a Dakota Johnson treinou dois anos balé para depois entregar o papel que entregou. E acho que teve bastante bem. Sim. E depois tens a Tilda Swinton a carregar 3 papéis, que é a diretora da escola, é a Marcus, que é a chefe das bruxas, e o psicólogo, o Dr. Tilda Swinton, a ser Tilda Swinton, no fundo. Sim, mas no filme o psiquiatra estava acreditado como outro ator, com outro nome. Sério? Que era para desviar atenções. Ok, inteligente. Só que depois o olho mais atento. sim, deu para perceber. Espera, ainda por cima a Tilda Swinton era uma pessoa bastante característica. Estás a ser tipo, tu consegues perceber. Sim, afeições. Sim. Sabes quando dizem, tens os olhos também. Alguém que assim. Alguém percebeu isso. Não fui eu, mas alguém percebeu isso. Sim, e temos também uma curiosidade, que é a atriz do original, a Jessica Harper, tem um cameo no remake do Luca Guadagnino, que é a mulher do psiquiatra. Lá está. E isso acho que também achei bastante engraçado, esse toque ao original. Sim. E no que toca a elementos de terror, tens aqui uma coisa até interessante, que é o Luca. Acho que nunca trabalhou em filmes de terror. Acho que este foi o primeiro trabalho dele no que toca a terror, porque estás habituado a vê-lo a ter o Timothée Chalamet, que é gay com um canibal, ou a Zendaya a brincar com bolas para além de ténis. Sim, sem dúvida. Sim, e por acaso achei isso curioso, dele passar para dramas desse estilo para uma coisa mais pesada como esta. Uma coisa assim muito mais ritualística. Sim, mais terror puro e duro no fundo. Que é algo que ele estava completamente forte. E acho que é também o maior paralelismo, neste caso ao contrário, na verdade, reflexo, para com o Dario Argento. Dario Argento, o que faz no Suspiria é não só o que nos habituou antes e depois. Não quer dizer que ele não seja um realizador versátil, simplesmente. Tu consegues ver um filme e dizer, isto parece o Dario Argento. O Luca nunca fez nada do género. Eu acho que isso dá ainda mais peso à qualidade deste remake, que é realmente ser uma experiência nova. Certo? Sim, mas é a cena também de como, ou seja, já nós, pelo menos nós,
já ficamos um bocado reticentes quando vemos, pá, vai ser um remake do filme X. Sim. Pá, aí vai ser um remake do Suspiria, ok. E vais ver o realizador, pá, este gajo nunca teve um terror. Será que vai ser? E depois, pá, dessa perspectiva surpreendeu-me bastante. Sim. Pá, e a nível de terror não estava a contar. Sim. Porque também tens as danças. E aí eu fiquei, se calhar a dança também faz parte da história. Gostaria de perceber mais da dança para interpretar isso. Certo. Só temos espaço para perceber de cinema e já vamos fazendo o nosso trabalho de casa. Dança, de facto, sinto que não é o território do defunto. Sim, mas acho que sinto que quer dizer alguma coisa. Aquela dança específica. Sim. E por acaso o Luca acaba por parecer-me ser um realizador com muito simbolismo. Não sei quanto aos outros filmes dele, mas a avaliar pelo Suspiria. Eu acho que também foi uma das razões pelas quais quisámos fazer este remake OG, porque de facto é dos poucos remakes, é uma estrela cadente, eu acho, que é dos poucos remakes que de facto funcionou, e ainda por cima quando tinha, como tu disseste bem, tanta coisa contra, porque de facto temos um realizador que nunca realizou terror, um remake que por si só já tem uma fama um bocado complicada no terror, em qualquer estilo, mas o terror eu acho que é particular neste aspecto, talvez por haver mais remakes do que o resto dos géneros, mas de facto, sim, eu acho que isso acabou por ser uma tempestade complicada, mas que passou perfeitamente bem. Sim, opá, e depois eu estava a ler que antes do Luca passou por vários realizadores, um deles era o David Gordon Green, ele trabalha muito com o Danny McBride. Fez o Pineapple Express, os últimos 3 filmes do Halloween. Ou seja, percebe terror. Com os últimos Halloween, será que percebe? Eu acho que depois de ler isso ou conhecer o trabalho dele, não sei se ele conseguiria entregar a mesma essência que o Luca conseguiu manter ou não estragar do Dario Argento. Sim, eu acho que é daqueles que não mexe, está ótimo. Por exemplo, não me venham com remakes, estás a perceber? Porque eu percebo que isso é uma coisa que tem surgido muito e ainda para mais o Suspiria é um clássico meio que incontornável. Não digo nem tanto pelo estilo específico do Dario Argento, é só porque é uma história que o terror adora. Um clã de bruxas numa escola com pessoas inocentes, eu sinto que é o tipo de filme perfeito de terror que muitos realizadores, principalmente aqueles que trabalharam um pouco com terror ou querem começar, podiam pegar, porque é uma história que à vista, à superfície, é simples de entregar, mas não é o Suspiria, não é? Nem OG nem remake neste caso, que por acaso o remake ficou muito bem. Sim. O Dario Argento, como eu disse no início, trabalha sempre com uma banda de metal italiana, são os Goblin, e trabalha com eles acho que todos os filmes, pelo menos mais 2 ou 3 que eu vi dele, que os Goblin estavam envolvidos, e acho que são a dupla perfeita. Estava a pensar a dupla porque os Goblin são para aí 5 ou 6. Não sei se mais o Dario Argento. A dupla conceptual. A setupla perfeita. Porque eles conseguem criar mesmo uma cena desequilibrada e terrorífica e deixa-te mesmo desconfortável a situação que quer passar. Eu acho isso bastante. Principalmente uma banda. Percebes? Sim. Eu acho que também, se pensarmos bem, uma banda de metal é capaz de ser o melhor amigo de um realizador de terror. Principalmente ao nível do estilo do Dario Argento, porque ele é tão in your face, estás a ver? Sim, sem dúvida. E é um bom contraste, por acaso, porque dado que o remake de 2018 é composto, o score é composto pelo Thom Yorke, que é o vocalista e também compositor do Radiohead, percebe-se o tom do filme. Primeiro porque estamos aqui a comparar uma banda de metal
com um compositor que em regra estamos a falar de aquele, não é bem post-grunge, mas é meio que rock, e a soul indie, Pré-grunge. pré-grunge, temporalmente é pré-grunge, simplesmente as bandas de post-grunge foram todas pegar em Radiohead. Então ele acaba de Completamente experimental. Sim, exatamente, mas pronto, ele a solo, porque eu acho que esta composição não é tanto Radiohead, é mais Tom York a solo. Sim. E o Tom York é mais folk, indie, é mais aquela cena baixa, que é a única forma, o único tom que ele tem, e sombrio, mais pesado, mais lento, e acho que era capaz de ser hoje em dia o compositor perfeito para o filme que o Luca quis e entregou. Sim, sem dúvida. No que toca à finalidade dos dois filmes, temos aqui dois finais diferentes também. Sim. O original acabou por fazer o típico vamos derrotar o vilão desta história, não é? Então temos a Suzy Bannion a derrotar a bruxa Marcus, e no remake tivemos aqui uma reviravolta mais interessante, que é realmente a Marcus aparece a alimentar-se das alunas que as bruxas matavam, mas a Suzy Bannion, ou seja, as bruxas veneram a mãe, e é uma personagem que não aparece, mas é mencionada muitas vezes. E então a Suzy Bannion encarar a mãe como uma versão física da pessoa que elas veneravam. Sim, uma versão em carne. Sim, este filme, para além de estes dois filmes, na verdade, para além do legado que deixam, por um lado o Argento cria um clássico de terror, e o Luca Guadagnino acaba por fazer um raro grande remake. E ambas as histórias, por acaso, isto dá para descobrir ao longo da nossa pesquisa, vêm de uma história já muito antiga, acho do século XVII ou XVIII, que era do escritor Thomas de Quincey, que criou uma coletânea de textos chamada Suspiria de Profundis, que conta mais ou menos a história que inspirou o Dario Argento a criar o filme em 1977. E uma curiosidade que eu queria deixar é que este segundo livro, que é o segundo livro que ele publicou, é a sequela a um livro que eu adoro o nome e que vai explicar muito desta história também, que é Confessions of an English Opium Eater. Porquê? Porque o Suspiria de Profundis foi escrito todo ele ao longo de tripes de ópio, que era muito comum na altura. E então, quando eu descobri isso e fui ver assim um overview daquilo que era a história, mas fiquei curioso em ler de toda. Aquilo é uma coletânea de textos, no fundo. Achei muito normal que o produto final seja o Suspiria do Dario Argento, porque realmente ver o original é quase como estar em ópio. Sim, primeiro, ou seja, na altura que esse senhor escreveu os contos, não havia bloqueio de escritor, writer's block. Não havia droga. O que é que eu vou escrever? Ópio. Ok, já sei. E sim, ou seja, conhecendo, não via a filmografia toda do Argento, certo? Mas tem um estilo e não vejo outra inspiração para os filmes dele. Sem dúvida nenhuma. Era uma cena em que a origem foi óbvia. Sim, eu acho que ele é daqueles artistas que a carreira pode ser curta, mas é preenchida, sabes? Ou se calhar pode ser aquelas cenas... No caso, a gente não foi curta, mas os escritores que inspiraram lá. Sim, mas também pode ser daquelas cenas, olha, aquela curiosidade mórbida, sabes? A origem para este conto foi esta. E fazemos um sobre... Exato. Eu acho que antigamente, principalmente, fazia-se muito isso. 77 já não é muito o antigamente, porque nós já trouxemos aqui filmes dos anos 20, por exemplo. Mas é antigamente suficiente para realmente pegar numa história do século XVIII, XIX, não sei ao certo, para recriar isto, sem dúvida. E a nível de verdito, qual é o teu? Isto é difícil. Ok. O original, o de 67, vou-lhe dar 4 em 5. Ok. E o remake dou-lhe 4,5. Ok. E eu vou explicar. Inédito. Eu vou explicar. Não estou a tirar. Isto é só, ou seja, numa perspectiva pessoal, para diferenciar os dois filmes.
porque não estou a tirar mérito ao filme do Dario Argento. Pá, eu gosto bastante dos filmes dele, mas o Luca conseguiu uma cena cinematográfica melhor, acho. Ou seja, conta outra história, certo, mas já há técnicas, há shots que eu fiquei... marcou-me, estás a ver? E então dou-lhe... esse 0.5 é mais essa parte. Sim, eu consigo perceber o que é que queres dizer. Pronto, eu, na verdade, inverti um bocadinho os papéis. Dei 4,5 ao Dario Argento, neste caso, ao Super Original de 77 e 4 ao remake. A minha única dúvida aqui era como diferenciá-los. Numa de dou demasiado respeito ao Argento e faço de diferença, ou dou meio. Aqui a minha luta foi um bocadinho contra mim mesmo, porque, como tu sabes, o Dario Argento é um realizador particularmente favorito meu. Não é o meu favorito, mas de facto é alguém que para mim é inconfundível pelo estilo, porque cada vez que eu estou a ver um filme dele parece que estou a ver uma versão cartunesca de terror, que eu acho que fica melhor do que se espera quando pensas na ideia, e o que ele fez na altura em que o fez, acho que é de louvar e arriscado, porque se tu olhares aos filmes de terror da altura, Dario Argento é muito particular. E conseguir o que conseguiu e o impacto cultural para a frente, até aos dias de hoje, acho que não é fácil para a altura que era. No entanto, tenho que dar o respeito ao remake, primeiro porque é um grande remake. É um remake corajoso em muitos momentos. É um remake que vem de um realizador que não está habituado a fazer filmes de terror. Portanto, não queria denegrir a dar, por exemplo, abaixo de 4, porque eu acho que é um sólido 4 o filme. E acho que até poderia, se não fosse eu querer dar, por ser um bocado suspeito, mas queria dar a vitória, não há a vitória aqui, mas dar mais pontuação ao original, é porque de facto o que o Luca conseguiu foi de facto fascinante, dado o trajeto de carreira dele. Assim. Dou essas notas. E agora estávamos a falar do arriscado que o Dario Argento era para a altura. Tenho uma recomendação então, de um filme dele, não sei se já viste, o Ópera. O Ópera ainda não. Esse recomendo porque a origem da história li, agora não se pode confiar na internet, que é a capa do filme, é uma rapariga que tem umas agulhas coladas nos olhos. E a origem desta história era as pessoas que iam ver os filmes dele, tapavam os olhos quando era alguma coisa mais agressiva. Então ele criou esta personagem que te obriga a ver. Então a rapariga, sempre que tem aquilo, uma fita adesiva com as agulhas, e pisca os olhos e é obrigada a abrir. Então, mas percebes o que eu quero dizer? Sim, percebo. Por acaso tenho pena nunca ter pegado esse filme. Também a verdade é que eu conheci o Dario Argento relativamente recentemente, que tenho pena. Tinha visto Suspiria original já, mas de facto não sei porque é que não segui mais. Mas de facto Ópera vou ver, sem dúvida nenhuma. Para ti, para os nossos ouvintes. Eu vou ver, vocês devem também ver, claro, e devem mais. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. Well, what is it? I just wanted to talk to you about some of the things that have been happening here lately. It's useless to try and explain it to you. E damos assim por terminado mais um Fundo Cósmico. Obrigado por estares desse lado. E se gostaste desta dança com a morte, deixa o teu like, subscreve o canal e deixa nos comentários se tens algum favorito, o que é que tens a dizer sobre os dois filmes. E até à próxima. Até à próxima. E já sabes, não confies em escolas de dança em Berlim.